Fala, gente rica, como é que vocês estão, doido? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, Automóbil, da empresa mais top da Bolsa de Valores. Vamos falar assim agora porque as palavras transmitem energia, doido. Suba, mob, suba, doido. A ação que já nasceu na desgrameira, doido. Mas não vamos chamar de desgrameira, né? Porque vai que esse trem continua no centavo e a galera não quer isso aí, doido. Mas a ação estacionou ali nos 34 centavos, 36, 34, 36, 34. Né? E a gente já sabe o porquê que as ações estão nesse patamar de cotação, né? Mas a galera aguarda o principal gatilho para essas ações, quem sabe, voltarem a subir e ultrapassarem R$ 1 e não precisar de grupamento. E hoje, exatamente na data que eu gravo esse vídeo, fazem exatamente 30 dias que as ações AMOB3 foram listadas na Bolsa de Valores. Uma das ações meme da Bolsa, né? Junto com o Infracommerce, junto com mais um bocado de ações aí. E esse gatilho que a galera espera, a gente pode ter um parâmetro de como que ele virá, né? Como serão os números do primeiro trimestre da AMOB na Bolsa, que não será o primeiro trimestre, será o quarto trimestre de 2024, mas o primeiro a ser divulgado pela companhia. Mas antes eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí se gostar, deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo pro canal e interagir com a galera. Sem mais converseiro, bora falar de automóvel. Siga também lá no Instagram, hora ou outra eu também posto alguma coisa por lá. Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado, doido. Automóvel, as ações explodiram, depois recuaram, estacionaram nos 34 centavos. E qual o maior medo da galera que se posicionou, principalmente aquela galera que pegou o topo, né? Pegou ali 60 centavos, 51 quirela de centavos e já está aí amargando um baita de um prejuízo, né? Até então. A principal preocupação é o grupamento. E hoje fazem exatamente 30 dias que as ações foram listadas, mas ainda não 30 pregões consecutivos, tá? Mas, para deixar a galera aí um pouco mais tranquila, as ações não grupam logo depois dos 30 dias, não é assim que acontece. Ficaram 30 pregões consecutivos ali, igual uma meme coin da vida, né? A B3 notifica e a empresa a partir daí ainda tem um período aí de pelo menos 6 meses para reenquadrar suas ações numa cotação acima, né? Uma coisa que eu não entendo é por que os caras precificaram as ações nesse patamar com uma caralhada de ações, mais de 1 bilhão e 200 milhões. Carece tudo isso de ações, não carece. Aí, né, fica ali nos centavos. Aí se grupar, dependendo da proporção, vai ali para alguns milhões. Por que não geraram e não fizeram esse spin-off com uma quantidade menor de ações com um preço acima, né? Para não ficar nessa fuleiragem de grupa no grupo, de grupa no grupo. Né? Mas os caras que são os inteligentes lá dos mercados financeiros, das precificações, deixa esse negócio aí com os caras. Vamos acompanhar a empresa. Bom, enquanto não temos os primeiros números da empresa como automóvel de verdade, né? Temos um parâmetro de como poderão ser esses números no quarto trimestre também, primeiro trimestre e assim por diante. Vamos pegar o terceiro trimestre, vamos, né? Que está lá dentro do RI da Automóvel, a companhia deixou lá esses números lá, se você quiser entrar lá no RI, né, e baixar esse arquivo aí, dar uma olhada mais no detalhe aí, mas a gente pode ter um parâmetro ali de como será a receita, de como será o EBITDA, de como ficará o endividamento da companhia, porque tem analista aí dizendo que a companhia tem 1 bilhão de dívida líquida, não é assim esse negócio, aí fala, o EBITDA não sei o que lá. Não é assim, vamos olhar os números, a companhia gera uma receita considerável, mas o mercado é desafiador, a companhia reportou prejuízo, mas vamos olhar esses números aí e vocês vão entender melhor como poderão vir esses números da empresa no seu primeiro resultado como empresa listada na Bolsa de Valores. E para termos um parâmetro, vamos pegar o resultado do terceiro trimestre da Vamos, né? Que está lá no RI da companhia, tá? Da Automóvel. Vamos dar uma olhada aqui, e aqui a gente vê o seguinte, ó. Por exemplo, aqui a receita líquida da companhia.
a gente vê que a companhia gera uma receita líquida trimestral expressiva, né? Se a gente for olhar aqui, ó, uma receita líquida que totalizou 789,1 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 28,4 milhões de reais em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi impulsionada pelas concessionárias de caminhões e linha amarela. As concessionárias de máquinas e equipamentos relacionados ao agronegócio, principalmente no Centro-Oeste, ainda estão em processo lento de recuperação da demanda. No acumulado dos 9 meses, a companhia gerou uma receita líquida superior a 2 bilhões de reais, 2,196, um crescimento de 9,5%. E por que eu peguei isso aqui como parâmetro? Porque é isso aqui que vai refletir o próximo resultado, tá? Que os caras estão olhando aí, falando assim: o gatilho para as ações da Automob voltarem a subir serão os números do quarto trimestre de 2024, né? Porque aí todo mundo terá uma ideia de como que será a empresa, né? Mas a gente pode pegar como base os resultados do terceiro tri, que a gente pode até considerar aqui como resultado pro forma, tá? Porque era tudo ali dentro da Vamos. Com certeza a Automob terá uma governança totalmente diferente, né, da Vamos. A empresa foi cindida. É por isso que foi estimado aí uma receita anual de 12 bilhões de reais, né? Mas eu não acredito nessa receita de 12 bilhões de reais para a companhia. Pelo menos no curto prazo. No longo prazo pode até ser, tá? Olhando para o EBIT, né, que é o lucro operacional da companhia, ele foi negativo, né, em 7,8 milhões de reais, tá? Refletindo principalmente os resultados ainda fracos das concessionárias relacionados ao agronegócio. Isso aqui foi abordado aí até em entrevista do CEO da companhia. E a gente vê aqui nos 9 primeiros meses um EBITDA negativo aí de 29,4 milhões de reais, né, e de 7,8 aí no trimestre, tá? Exclui o efeito extraordinário e não recorrente do segundo trimestre com os eventos climáticos lá do Rio Grande do Sul. Já na parte do EBITDA, a gente vê as concessionárias gerando um EBITDA de 9,6 milhões de reais, que também foram afetados pelos mesmos fatores que impactaram o EBIT. Só que a gente vê um EBITDA que cresceu na comparação anual 148,4%. E nos 9 primeiros meses esse EBITDA caiu quase 100%, quase zerou o EBITDA, né, da companhia nos 9 primeiros meses, ficando em apenas 16,2 milhões de reais, né? E exclui o efeito extraordinário também lá da questão do Rio Grande do Sul. E se excluir o tal efeito, o EBITDA dos 9 primeiros meses aí foi de 0,5 milhões de reais, ou seja, de apenas 500 mil reais. Então o trem foi feio. Olhando para a parte da lucratividade da companhia, não teve, né? No terceiro trimestre, as concessionárias registraram um prejuízo de 9,6 milhões de reais, representando melhora versus o prejuízo líquido de 23,9 milhões no mesmo período do ano anterior, refletindo a dinâmica favorável para as concessionárias de caminhões e linha amarela, apesar da performance fraca das concessionárias do agronegócio no período. No período acumulado, houve um prejuízo de 51,7 milhões de reais, se excluir aí os efeitos dos eventos climáticos no Rio Grande do Sul, refletindo principalmente a performance fraca das concessionárias relacionadas ao agronegócio. Acho que a gente vê o seguinte: um prejuízo de 9,6 milhões de reais, porém uma melhora, né, nessa linha aqui, na comparação trimestral. Nos 9 primeiros meses, a companhia reverteu o lucro, né, que havia sido aí de 51,8 milhões de reais nos 9 primeiros meses de 23, e agora um prejuízo de 51,7 nos 9 primeiros meses de 24. Aqui a gente vê que a companhia teve uma margem líquida negativa, ou seja, foi ruim aqui o trimestre para a companhia, tá? E nos 9 primeiros meses também essa margem líquida também foi negativa. Olhando para a parte da dívida líquida, a gente vê uma dívida líquida baixa, né, de 92,7 milhões de reais e ainda com uma queda de 23,9% inferior ao registrado ao final de 2023. Era 121,7 milhões de reais no quarto tri de 23 e agora 92,7 no terceiro tri de 24. Então isso aqui, para mim, né, é uma dívida baixa, né? Olhando para a parte aqui da dívida bruta da companhia, a gente vê uma dívida bruta que pode se considerar também uma dívida bruta saudável, né, de 725,2 milhões de reais. Nada para preocupar aí o investidor, apesar da companhia estar dentro de um setor bastante difícil, tá? É um setor difícil, né? Dentro de um varejo aí, né, de veículos, né? Então uma dívida bruta aí que também teve uma queda
né, de 2,4 milhões de reais. E aqui a gente vê uma dívida bruta de curto prazo de 352,9 milhões de reais e a de longo prazo 406,9, ou seja, quase que meio a meio aqui, curto e longo prazo, tá? Então, a gente precisa ficar atento a isso aqui. Mas a gente viu que a companhia gera uma receita, né, considerável até. Eu acho que a parte do endividamento da companhia, né, não é algo para a gente ficar olhando assim, preocupado, né, apesar de estarmos aí passando por um período muito desafiador, tá? E a gente vê aqui também o resultado financeiro da companhia, né, que totalizou 12,3 milhões de reais negativos no terceiro trimestre, uma redução de 66% em relação ao terceiro tri de 23, né? Então esse resultado financeiro aqui foi bastante ruim. Então isso daqui nos dá mais ou menos um parâmetro de como pode ser o quarto trimestre, ou seja, os primeiros números da companhia pós-listagem, tá? É o que todo mundo está aguardando aí. Então a gente pode esperar até algo bem parecido com isso daqui, tá? Então nós podemos no mínimo esperar um resultado parecido com esse daqui, tá? Pode ser até que a companhia venha aí reportar um lucro, né? Mas precisamos trabalhar com a realidade, visto que a companhia reportou esse prejuízo aqui. Mas esse resultado aqui nos dá um parâmetro, uma vez que esse resultado aqui da Vamos agora será o resultado da Automob, tá? Então eu trouxe isso daqui para vocês terem aí mais ou menos uma ideia de como será a Automob, tá? Os primeiros números a vermos aí a partir desse quarto trimestre de 2024 e primeiro trimestre de 2023, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, forte abraço, até o próximo, fui!